Estamos recorriendo el país, buscando la historia de los que día a día honran a su familia con el sudor de sus frentes. Aquellos que con su sacrificio generan alimentos, personas convertidas en el motor económico del país. Queremos mostrarlos a todos, cuya esperanza está depositada en su tierra. Sumate con nosotros en esta aventura, porque Paraguay es ciencia, Paraguay es tecnología, Paraguay es progreso, Paraguay es esfuerzo, Paraguay es agro. Para UNICOP, este evento, el primer simposio de agricultura basado en lo que es manejo de suelo sostenible, para nosotros representa realmente mejoras en conocimiento, ¿verdad? Basado en técnicas, digamos, en estudios científicos, para que los productores en base a eso puedan producir cada vez más, ¿verdad? Y de forma más sostenible. Nosotros venimos ya, como se dice, produciendo de forma sustentable, pero hoy día el desafío no es solamente seguir produciendo más, ¿verdad? Sino que es poder seguir produciendo, ¿verdad? Porque también tenemos intereses opuestos a lo que es la producción en sí, ¿verdad? Que le culpan al ser humano, digamos, el hombre del campo principalmente, por algunos desastres naturales, ¿verdad? Que siempre ocurrieron, en donde eso motiva más todavía que nosotros tengamos que hacer un esfuerzo extra, no solamente para producir más en la misma área, sino que para poder seguir produciendo nosotros tenemos que aplicar cada vez más la ciencia y así poder demostrar que el productor agrícola no es el problema, sino que él es parte de la solución. Realmente estamos muy contentos de poder realizar este evento. Desde hace mucho tiempo la UNICOP viene trabajando el tema de producción sostenible y una de los pilares fundamentales justamente es el manejo sostenible de suelo y agua, porque en realidad cuando hablamos de suelo estamos hablando también el mejor aprovechamiento del agua y la menor contaminación del mismo. Un poco es una gran satisfacción, ¿verdad? Aparte de mencionar que estamos contando con expositores de primerísimo nivel. Entonces refrescar un poco la memoria, incorporar nuevos conocimientos, hace parte justamente del desarrollo que estamos buscando. Sabemos que el sector agrícola es extremadamente dinámico y que todo el tiempo se están generando nuevas informaciones y nuevas tecnologías, entonces es ponernos un poco a la altura y también tratar de compartir a nivel de cooperativas lo que estamos realizando, ¿verdad? Y también, como digo, tratar de formar capacidades. Los criterios de buenas prácticas que nosotros estamos trabajando desde la UNICOP es la que incorpora fuertemente un criterio de manejo sostenible de suelo. Algunos esquemas de certificación lo que cuidan fundamentalmente es que la producción no vengan de áreas deforestadas después de determinado tiempo. Nosotros vamos un poco más allá, o sea, lo que nosotros con el manejo sostenible del suelo lo que pretendemos es, como dijimos, aumentar la productividad, pero cuidando nuestro suelo, ¿verdad? O sea, no en detrimento a la calidad de suelo, porque entendemos de que es el principal recurso que tiene el productor. Entonces recuperar un suelo significa mucho tiempo, pero también significa mucha inversión. Entonces evidentemente no es sostenible y lo mejor es tratar de manejar de
de una buena forma el suelo y tener mayores productividades. Bueno, para la cooperativa Naranjito realmente representa una gran oportunidad de seguir trabajando en lo que es el manejo sostenible de suelo. Varios años ya la cooperativa Naranjito viene trabajando con ese modelo, ese sistema, y hoy tenemos la oportunidad de aprofundizarnos un poco más lo que es el primer simposio de manejo de suelo. Entonces a nosotros realmente representa mucho y poder llevar a nuestros productores y a los técnicos un conocimiento más amplio sobre lo que son el tema de suelo. Es tan importante poder difundir el trabajo que se está haciendo, principalmente con los pequeños productores, que ellos vean lo que son los beneficios de esos trabajos de recuperación de suelo, para que al final ellos puedan mantenerse en el campo, puedan seguir produciendo, que eso sea sostenible de una forma económica también, y cumpliendo con todas las normativas que establece el Estado paraguayo. Realmente la cooperativa Naranjito viene años trabajando en esos proyectos de mejora de suelo o recuperación de suelo, que a veces le denominamos. Entonces nosotros ya tenemos un antes, y eso nos hace convencer cada día más que estamos por el camino correcto, porque ya hemos visto la diferencia de los trabajos que hicimos antes, lo que estamos hoy, y vemos lo que tenemos que hacer a futuro. Entonces eso es el convencimiento que nosotros tenemos que seguir con eso. Las cooperativas tienen como principio justamente el trabajo con la comunidad, no solamente con sus asociados. Por eso es que, por ejemplo, este evento es un evento abierto en donde estaban invitados todos los productores, técnicos en general, un poco para seguir invirtiendo justamente en la formación de capacidades de asociados y también de la comunidad en general que tiene alguna actividad o que son actores claves, ¿verdad?, dentro del desarrollo productivo. Así es que esperamos que esta primera edición del simposio en agricultura o de agricultura sea una de las tantas, con diferentes ejes temáticas. Recordemos que el eje de este año fue manejo sostenible de suelo. El productor está muy consciente, esa conciencia de que él tiene que cuidar su suelo no es algo que nosotros necesitamos generar. Él está muy consciente. Lo que nosotros necesitamos es implementar, digamos, actividades como ese tipo de hoy que nosotros estamos haciendo, tener más actividades de ese tipo para que se genere el conocimiento necesario para que el productor pueda cuidar mejor de su suelo a base técnica, ¿verdad? Y hoy por eso ese evento para nosotros es de suma importancia, porque nosotros vamos a dejar una capacidad instalada a nivel productores, técnicos, directivos de cooperativas, empresas que están participando acá, ¿verdad? Ellos van a llevar esa experiencia, ese conocimiento, y así van a poder trabajar mejor con esa concientización que ya tienen de su principal activo, que es el suelo. Su único capital que tiene el productor es el suelo.
Estamos en el centro de la producción agropecuaria, especialmente agrícola nacional aquí. Sabemos que Paraguay ocupa uno de los lugares preponderantes en lo que es la seguridad alimenticia mundial, porque nosotros con 6,4 millones de personas estamos produciendo para 60, 70, 80 millones de personas en todo el mundo. Esto se logra porque se toman las decisiones correctas. Hace 20 años el gobierno puso reglas de juego claras, bajaron el impuesto a la renta de 30 a 10% y dejaron que trabaje el sector productivo. Gracias a esas políticas de estabilidad, entonces nosotros logramos que en Paraguay se baja a la mitad la pobreza en 20 años. Nosotros cuadruplicamos la producción, producimos hoy 450 veces más y eso con una población que creció solamente 30%. Y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar nuestros recursos, producir nuestros recursos y eso en un ambiente de equilibrio. Tiene que ver con la parte de los recursos naturales, el ambiente tiene que ver con la parte social y con la parte económica. Yo creo que estamos haciendo muchas cosas, estamos en el camino correcto en Paraguay. Nosotros tenemos que seguir así y tenemos que perfeccionar eso. Tenemos que ser responsables, tenemos que cuidar para no contaminar. Estamos ante un futuro brillante, siempre y cuando lo hagamos a base de ciencia, a base de innovación, a base de más eficiencia y a base de experiencias locales exitosas. Y nosotros como FECOPROT estamos decididos a no solamente luchar por nuestras cooperativas, sino también vamos a luchar por la gente más necesitada del país, en el ámbito rural especialmente. El 70% de lo que se exporta viene del sector agropecuario. ¿Sí? Lo que sí tenemos que hacer ahora, nosotros tenemos que hacer crecer ese sector. Ahora tenemos que invertir parte de lo que ganamos en el sector agropecuario y tenemos que ir a la industrialización, pero a base siempre de lo que producimos para darle un valor agregado. Eso sería un camino porque nuestra gente necesita oportunidades y sabemos dónde el sector productivo mejor funciona en las zonas. Un ejemplo aquí es Santa Rita, crece la ciudad. ¿Por qué? Porque se produce. Nosotros tenemos un problema de hace muchos años que nosotros trabajamos pero no comunicamos. Eso es el gran deber que tenemos como sector productivo de hablar y de no solamente trabajar en el campo, sino también ocupar los lugares en la academia, en la política, en todo lado, para que esas ideas que son buenas puedan enraizarse y puedan llevar a una práctica que va a ser de beneficio para todos los ciudadanos del país. A construção do perfil do solo é um tema que visa a melhoria de todo o perfil do solo para o crescimento do sistema radicular, né? Então, a melhoria de atributos físicos, de atributos químicos e biológicos para favorecer o crescimento radicular em maior profundidade. Então, a gente tratou aqui principalmente de como melhorar o perfil quimicamente através de aplicações de calcário e de gesso agrícola. Trouxemos aqui orientações, né, de como se fazer as aplicações dos corretivos de uma forma adequada e uma nova metodologia visando a recomendação de gesso para a melhoria do subsolo para o maior crescimento do sistema radicular. Num tempo relativamente curto, não tão longo, né, de dar condições para o produtor fazer. Lógico que uma construção efetiva só se vai conseguir ao longo dos anos, ao longo do tempo, mas num curto espaço de tempo a gente já consegue fazer muitas melhorias desde que utilize
adequadamente, né, os insumos, aí, principalmente o calcário e o gesso, e adote o sistema de produção de uma forma adequada. Aí, no caso do plantio direto, tem rotação de culturas e com diversificação de culturas dentro do sistema. Cada vez mais o manejo do solo se torna mais importante, porque a gente está vivendo momentos de crises, de falta de chuva, excesso de calor, e tudo isso afeta muito quando não existe um sistema radicular bem desenvolvido. Lembrando também que hoje nós temos variedades de soja, tem um ciclo bem mais curto do que no passado. Então, como o ciclo é mais curto, por exemplo, 5, 6 dias, uma semana de falta de chuva ou de calor excessivo, causa um estrago muito maior na planta quando ela não está bem estabelecida com o sistema radicular bem desenvolvido. Como as variedades têm ciclo muito curto, ela não pode passar muito estresse nem durante poucos dias. Então, quando a gente trabalha o perfil com crescimento radicular mais profundo, ela consegue superar essas dificuldades e manter altos tetos produtivos, mesmo em condições mais críticas, durante o ciclo com relação ao clima. É possível, logicamente, que tudo isso tem um custo, né? As terras menos férteis, elas têm um custo maior de correção, mas hoje é perfeitamente possível, com o conhecimento adquirido, através dos avanços que houveram, nas áreas de fertilidade, de melhoramento vegetal, se transformar solos que eram improdutivos no passado em solos altamente produtivos hoje. O aumento da produtividade, isso se conseguiu através da melhoria de tecnologia. Uma coisa importante que muita gente não observa é que isso traz uma economia muito grande, né, de preservação ambiental, porque imagine se a gente tivesse que ter a produção que nós temos hoje, com o rendimento por área que nós tínhamos no passado. A gente precisaria ter muito mais áreas de cultivo. Então, o aumento nas produtividades permitiu economizar muita área de cultivo e preservar muito mais o ambiente, construindo a fertilidade, melhorando o perfil, e tudo isso é um conjunto de práticas que envolve melhorias físicas, químicas, biológicas. Isso vai fazer com que em longo prazo se mantenha altos tetos produtivos e se construa um solo, né? Isso é muito importante também para o futuro, melhor do que hoje que a gente tem hoje. Então, a gente deixar para os filhos solos mais férteis do que nós estamos cultivando hoje. Queria, assim, parabenizar, né, a iniciativa da Unicoop, de um evento desse tipo que fizeram aqui em Santa Rita. Muitas informações importantes foram trazidas no evento, que eu tenho certeza que a tendência desse tipo de iniciativa é sempre de trazer grandes melhorias para a agricultura da região, né, a agricultura do Paraguai. Assim, a gente percebe que o Paraguai está numa franca expansão, melhorou muito em termos de tecnologia e tem muito para crescer e vai crescer muito ainda nos próximos anos. Tocó hablar de la parte un poco sensible de la producción, ¿verdad? Que es la rotación de cultivos con la incorporación de abonos verdes o plantas de cobertura, cultivos de servicio, como también se lo llama, y la importancia de la biología del sistema. Pero empezando un poco lo que es la rotación de cultivos. Muchas veces estamos el productor y
En línea general estamos muy convencidos de realizar solamente un solo cultivo, ¿verdad? Que si uno piensa que es la soja, que uno piensa es lógico, ¿verdad? Muchas veces por el tema económico, es el cultivo que trae mayor renta, ¿verdad? Al negocio agrícola, pero desde el punto de vista de la sustentabilidad, de la sostenibilidad, del sistema de producción sustentable como el sistema de siembra directa, vemos la necesidad de rotar, de tener otro cultivo de otra especie en ese mismo momento, ¿verdad? Eso un poco hablamos mucho de las diferentes opciones que tenemos en Paraguay para poder hacer esas rotaciones, sobre todo la diversificación del sistema, ¿eh? Con diferentes cultivos de cobertura tenemos innúmeros cultivos de especies de otoño-invierno, de primavera-verano, y sin hablar también, o sea, los cultivos comerciales como el caso de invierno, trigo, canola, por citar, maíz safriña que está fuerte también. Y en la zafra misma, también tenemos el maíz zafra, maíz como zafra, en algunos casos tenemos sorgo, pero de todas maneras la importancia de hacer las rotaciones, ¿verdad? Hablamos un poquito del arroz, que vimos eso el arroz siempre teniendo ese monocultivo se generan muchos problemas. Entonces levantamos un poco esas problemáticas de maleza, problemas con plagas, problemas con enfermedades, problemas de parte física y biológica, parte de compactación del suelo, parte de falta de cobertura, y eso genera, a mediano plazo, un problema que uno tiene que gastar más con fungicidas, herbicidas, insecticidas, hacer operaciones mecánicas, interrumpir ese suelo, movilizar el suelo para poder producir, y ahí uno ve que está gastando más y está deteriorando, degradando el suelo, que es lo que no queremos, ¿verdad? Eso es lo que... Entonces esa fue más o menos la síntesis así de lo que estuvimos compartiendo, ¿verdad? Nosotros como de la Federación Paraguaya de Siembra Directa y el mismo equipo de Nuestro Suelo, Sociedad Anónima, estamos abocados a esa capacitación permanente, a esa importancia que tiene el cuidado sustentable del suelo dentro del sistema de siembra directa, como te decía al inicio. Y cada vez estamos más convencidos de que eso sí, como la palabra, es sustentable, o sea, que es económicamente viable y socialmente y ambientalmente, ¿verdad? O sea, las erosiones que atajamos con eso, tener un suelo bien estructurado, la infiltración del agua es superior, toda la parte de aireación, retención de la humedad del suelo, ¿verdad? El aumento de materia orgánica, tenemos mayor aumento de materia orgánica, carbono, materia orgánica, tenemos mayor retención de agua. O sea, hay muchas cuestiones que sabemos, a veces nos olvidamos. Cuando hablamos con un colega recién, entonces la repetición y este tipo de simposios, de congresos, exencuentros, son extremadamente importantes, ¿verdad? Cada suelo, cada lugar de producción es diferente, ¿verdad? La famosa resiliencia que llamamos. Por ejemplo, los suelos arenosos tienen mayor capacidad de recuperar, así como de degradarse, también de recuperarse más rápido. Suelos arcillosos, como estamos aquí en Santa Rita, ya es más lento. O sea, un proceso depende mucho del ambiente. Exactamente ese es el punto. El punto es de entender la importancia de incluir y de llegar a un porcentaje de siembra directa, de sistema de siembra directa. Que como sistema nosotros estamos atrás. Es lo que estamos queriendo impulsar cada vez más fuerte, que es la inclusión de la diversificación de cultivos. Siempre tenemos una avena, un trigo, un maíz, soja, una avena, un trigo, un maíz. Entonces eso genera muchos problemas. El problema de nematodos, que no hablé, resistencia a herbicidas, sí, de especies, ciertos herbicidas, de maleza, ¿verdad? Eso es grave, cuesta. Encima uno no termina por controlar del todo. O sea que, y eso fue muy feliz la doctora Fátima. Ella comentaba que justamente de los 3 pilares o los 3 principios, la mínima remoción o no remoción del suelo, la cobertura permanente, y ella resaltó, ¿verdad?, la diversificación y la inclusión de abonos verdes en el sistema de producción. Eso hace que como sistema sustentable estemos atrás, ¿eh? Tanto Brasil como nosotros. Nosotros tenemos 95-99% de siembra directa, porque siembra directa es suelo cubierto. Es genial, es un logro fantástico, pero debemos trabajar en esta temática, con este tipo de eventos, de generar de nuevo esa importancia de traer al productor o a los técnicos mismos, a nosotros todo el día aprendemos, de incluir eso, de diversificar, de trabajar como sistema y no solamente como siembra directa, sino que como un sistema. Tenemos mucho por hacer, estamos bien, pero tenemos mucho aún por transitar para que realmente el productor pueda estar preparado para situaciones adversas. Si nosotros preparamos justamente para el frío, para
momentos de estrés hídrico del suelo, si nosotros tenemos las condiciones, la estructura, si manejamos con esta cobertura y todo eso, vamos a poder tener mejores rendimientos en momentos difíciles o adversos climáticamente hablando. Comentaba un poco yo también un convenio que tenemos con el CENAVE y con diversas otras instituciones de Paraguay y de Brasil. Dentro de este convenio es traer nuevos materiales genéticos de abonos verdes, de plantas de cobertura o de cultivos de servicio, para poder eso registrarlos y poder comercializar para los productores, o sea, disponibilizar. Ahí queremos involucrarle a los pequeños productores en este programa. Estamos trabajando muy de cerca con eso, con el gobierno, con la gente, los entes privados, de que los pequeños puedan producir semillas y puedan vender a los medianos o a los grandes, y ellos al producir esa semilla, una vez que pase el momento de registro, todo lo que pueda tener un ingreso, cuidando los suelos y un ingreso económico, y que pueda también una cadena, o sea que no olvidarnos jamás, al contrario, queremos apuntar a eso, pero es una necesidad, semillas certificadas, semillas de calidad para incluir en este sistema de producción es clave, y eso es una demanda que hoy tenemos. O princípio de todo trabalho de definição de uma estratégia nutricional para as plantas passa por el diagnóstico. E esse diagnóstico, hoje por hoje, não somente uma análise químico sencillo do suelo, mas senão uma análise físico, se possível biológico, e também uma classificação do tipo de suelo, entender realmente com profundidade de informação qual é o ambiente onde você está cultivando esta planta, sobretudo para definir seu potencial produtivo e de aí definir uma estratégia nutricional. Muitos agricultores pensam e intentam chegar a um potencial produtivo esperado, pero que não está suportado por las características químicas, físicas e biológicas do suelo onde está cultivando. Então, por isso, a etapa de diagnóstico é essencial para entender o potencial em base à informação do campo e aí sim poder desenhar então toda a estratégia do cultivo em base à definição do potencial produtivo. Pero para isso, com um conhecimento bastante profundo do ambiente onde está cultivando. Sempre, inicialmente, temos que começar a conhecer o ambiente produtivo através de los recursos técnicos disponíveis. Hoje temos análises, como havia comentado, análises químicos, análises físicos, análises biológicos, classificação de suelos, genética do suelo, inclusive, definir lá toda a comunidade microbiana do suelo, certo? Então, são todos aspectos que integrados afetam o rendimento dos cultivos. Então, a sugerência inicial seria realmente intentar fazer um diagnóstico o mais completo possível para de aí, então, começar a desenhar sua estratégia. Sempre assessorado por um técnico com conhecimento local sobre o tema. Hoje vamos fazer uma apresentação, começando desde os aspectos importantes de diagnóstico do suelo, passando por as necessidades nutricionais dos cultivos, enfocando em soja e maíz, e depois terminando com resultados locais de resposta das plantas a fertilizantes. Não apenas em doses de fertilizantes, mas também tratando um pouco da qualidade dos fertilizantes que existem no mercado. Hoje temos também tecnologias de nutrientes, tecnologias fertilizantes que afetam o resultado. Então, o conteúdo passa por isso, o diagnóstico, entender a demanda da planta e terminar com resultados locais importantes de resposta da planta à fertilização. Cada campo é um campo diferente. Mesmo dentro de uma mesma instância, você tem diferentes situações, diferentes realidades do campo. E nesse sentido, é mais complicador todavia, porque todos os aspectos estão integrados. Falar netamente sobre nutrição, sem levar em consideração os outros aspectos que estão integrados, a resposta da planta aos fertilizantes é muito complexo. Então, por isso, hoje o agrônomo tem que estar atento a outros fatores que estão interrelacionados com a absorção de nutrientes por la planta, aproveitamento e produtividade. É uma inversão, em muitos casos, em suelos mais jovens, de pouco historial de agricultura, do custo de produção,
está cargado sobre fertilizantes e correctivos. Então, utilizar estes insumos da melhor maneira possível é essencial para a economia do processo. Obviamente, isso genera um ciclo produtivo com boas práticas, que uma planta que produz mais bem fertilizada, automaticamente te vai deixar mais rastrojo para este campo. Isso se vai beneficiar do próximo cultivo e então uma planta bem nutrida empieza a deixar seu remanente para os próximos cultivos e isso vai aumentando cada vez mais e melhorando o sistema e a produtividade vai sendo incrementada. Corrigir o suelo e fertilizar bem a planta é uma das práticas iniciais, primordiais para conseguir sustentabilidade no tempo, né? Longevidade da atividade, da produção, não apenas da produção física, mas também econômica, porque não decide ambiental, porque uma planta bem nutrida, né, contribuindo para aumentar carbono no suelo, fijar mais carbono do ar, também está sendo ambientalmente mais eficiente. Né? Creio que como mensagem final, que o produtor realmente tenha essa consciência de que tem que levantar dados, né, fazer um bom diagnóstico de seu campo, conhecer seu campo, estar amparado ou assessorado por um técnico com experiência local. Esse conjunto entre diagnóstico e informação é essencial para o êxito da agricultura. Qualidade de semeadura hoje a gente enxerga que está tirando produtividade quando a gente não tem uma qualidade de semeadura muito boa. Então, desde soja, desde milho, que é o que a gente testou, né? No caso a gente testa muito lá na nossa região, a gente vê que a gente está perdendo muita produtividade pelo simples fato da gente não conseguir regular a plantadeira, a semeadora, e a gente obter uma emergência uniforme. Então isso tem tirado muita produtividade. Então semente e adubo é o nosso maior custo de produção. E na hora que a gente vai colocar ela no solo, a gente acaba perdendo. Então a gente tem dado muita importância a isso porque é o maior insumo que a gente investe e a gente está colocando errado e dando um prejuízo para nós. É muito interessante porque assim, a gente faz simpósio, né, como hoje, a gente fala de calcário, fala da parte biológica, fala de manejo, quebrar a camada compactada, mas mesmo assim, na hora de fazer o plantio, colocar a semente no solo, a gente está colocando errado. Então isso está trazendo prejuízo. Ou seja, aumenta o nosso prejuízo porque a gente gasta, né, com calcário, gasta com adubos, semente, e na hora de colocar fazer a semeadura, isso não está respondendo em produtividade. Então é um custo bastante alto e a gente tem que fazer corretamente. Se a gente errar no plantio, eu brinco assim quando a gente conversa com os produtores, né? Porque a gente ensina o produtor a fazer o melhor possível. Se a gente errar o plantio, a gente só corrige no próximo plantio. Então muitas vezes vai esperar um ano, né? Então é muito caro fazer isso. Então a gente está fazendo essa força-tarefa de fazer com que o produtor enxergue isso aí muito rápido para ele não poder ficar errando toda hora. A nossa recomendação é, se a gente tiver um solo bem corrigido, um solo que tiver com uma camada de cobertura muito boa, um perfil de solo, calcário feito tá em dia, adubação em dia, semente de qualidade, a gente deve fazer o quê? Na parte operacional, a gente precisa cuidar de todos os detalhes. Muitas vezes a gente não dá muita atenção. Então, quer correr com a plantadeira, quer plantar no barro, porque a gente quer terminar logo a operação. E isso não vale a pena. Então, assim, depois que foi feito toda essa parte de manejo, correções, a compra dos insumos, é interessante que a gente tenha muita atenção na parte operacional. Então,
Tem produtores que têm plantadeira verde, outra vermelha, outra amarela e assim por diante. Mesmo assim, todas elas têm regulagem. Então vale muito a pena ele se atentar nessas regulagens para ter uma qualidade de semeadura melhor. Às vezes a gente quer ter uma Ferrari para andar na roça e não vai adiantar. Então a gente tem a melhor ferramenta, se a gente souber regular, utilizar as ferramentas que ela tem, com certeza a gente tem uma boa operação. A gente tem vários resultados de plantadeiras antigas, bem regulada, ter uma ótima emergência, uma ótima qualidade de plantio. Tem vários fatores que interferem na emergência de cada semente. E a principal delas é a profundidade diferente. Profundidade, bolsão de ar, solo compactado, que mais? Uma semente mais rasa, outra semente mais funda. Tudo isso aí vai interferir na emergência uniforme. Então, esses detalhes a gente consegue regular na plantadeira. Entendeu? Então, assim, a nossa recomendação é entenda como que funciona cada sistema, cada componente e você acerte a regulagem. Aí que entra a tecnologia. Eu estou com um talhão aqui que ele é de um jeito, ele tem uma cobertura, não tem compactação e assim por diante. Então a plantadeira vai ser regulada para aquela situação. À medida que a gente troca de talhão, é uma realidade totalmente diferente e assim por diante. Então solos argilosos, solos arenosos, solos com maior compactação ou menos compactação, muda constantemente. E hoje a tecnologia consegue propiciar o quê? Regulagens mais automáticas, regulagens mais fáceis de fazer. Então não existe uma recomendação padrão para todos os tipos de talhões. Ele vai ter que se adaptar a cada talhão fazendo a regulagem. Muitas vezes a gente vê o produtor começa o plantio aqui e termina com a mesma regulagem. Então isso daí não pode mais acontecer. Ó, a gente tem feito na nossa região um trabalho, acho que vale muito a pena vocês continuarem aqui fazendo isso aqui na região, porque é ensinar. Bater em cima, ensinar, corrigir, mostrar, medir produtividade, porque se a gente não consegue fazer isso, a gente não dá muita atenção. Então a gente tem feito o quê? Mostrando para o produtor quanto que ele está perdendo, ele vai começar a dar mais atenção. Então esse é um trabalho mais de catequese, dia a dia, safra a safra, esse trabalho não pode parar. Estamos hablando del suelo, que es la base fundamental de todo sistema de producción, llámese agrícola, ganadera o forestal. Y lógicamente la física del suelo como un punto clave en la fertilidad global del suelo, no solo la parte química ni la biológica también. Evidentemente hay que tener esa integración de esto. Por eso este tipo de eventos es de vital importancia, donde especialistas vienen a poner o dar su información, conocimiento, en experiencia, ¿verdad? Y lógicamente hoy si hablamos de manejo sostenible del suelo, ese manejo sostenible del suelo tiene que tener viabilidad técnica y económica. En síntesis, tenemos que ganar plata de forma sostenible. Hoy la agricultura actual, sin diagnóstico, sin información, sin datos, no podés tomar una toma de decisión asertiva. Entonces hay que hacer el diagnóstico, llámese químico, físico y biológico. En base a esas informaciones, esos datos, se toma la decisión. Lógicamente esos datos tenés que entender, comprender para poder medir y manejar y ejecutar eso al campo teniendo en cuenta esa viabilidad técnica y económica para llegar a la tan anhelada agricultura sostenible. Hoy día no hay de otra que tenemos que entrar en un manejo bien estricto. El sistema de siembra directa entra ahí con sus principios básicos y fundamentales, pero hay que seguir a rajatabla. Uno, el no revolvimiento del suelo o revolvimiento mínimo, ¿verdad? Después tenés que tener rotación de cultivo, no solo una sucesión de soja, maíz, trigo, sino hay que rotar. Aparte de eso, hay que tener una cobertura permanente de ese suelo, ¿verdad? Hoy estamos hablando de una cobertura ideal de 10 a 12 toneladas de cobertura muerta en el suelo, cosa que no es tan fácil por la tasa de mineralización. Y por último, y no menos importante, en este plantel es la utilización de abonos verdes, plantas de cobertura o plantas de servicio como actualmente. No es tan fácil eso porque tal vez el sistema de comercialización no te permite ser tan romántico a ese punto, pero es el camino. Vamos a tener que entrar en un sistema bien criterioso desde el punto de vista técnico para que se pueda tener los logros económicos que tanto anhelamos, que tanto buscamos, especialmente para aumentar el rendimiento de los cultivos. ¿Por qué eso te digo? Porque tenemos un triple desafío, que tenemos que primero intensificar nuestro suelo, que es decir, que tenemos que producir más donde ya estamos, ¿verdad? Preservar ese suelo y lógicamente mejorar la calidad de ese suelo. La planificación, si vos querés, nadie tiene la varita mágica o la bola de cristal. Y cuando estamos hablando del recurso suelo,
tenés que hacer proyecciones de 3, 4, 5 años para poder recuperar tu suelo dependiendo del nivel de degradación o no que está tu suelo, ¿verdad? Y lógicamente el objetivo del productor, que es lo que específicamente quiere él, ¿verdad? Entonces, trazando todos esos objetivos, se puede llegar a lograr fácilmente una agricultura sostenible, que es la que buscamos todos. La idea es homogeneizar el suelo, cosa que no es tan fácil. La agricultura de precisión está entrando con todo ahí. Es una herramienta valiosísima justamente para identificar la variabilidad del suelo. Tenemos que acordarnos que el suelo tiene una variabilidad vertical, horizontal, espacial, temporal, y después viene una variabilidad inducida por el manejo. Entonces, si el productor quiere tener buenos resultados, va a tener que hacer ese diagnóstico químico, físico y biológico. Después va a tener que identificar cuál es el factor que más le está limitando y comenzar a trabajar lento y seguro en ese proceso. Y cuando hablas de inversión, yo digo que muchas veces hay muchos productores a nivel del país que ve todavía como un gasto, muchos tipos, para mí es una inversión. Porque vos estás reponiendo lo que ya se extrajo. Acordate que estamos en un país donde nuestro sistema de producción es extremadamente extractivista, que si estamos extrayendo y no estamos reponiendo, para ese diagnóstico es clave, ¿verdad? Y lógicamente yo como investigador también siempre digo que la esencia de todo conocimiento técnico científico está en su aplicación práctica. Entonces este diagnóstico bien hecho desde el punto de vista químico, físico y biológico, ¿por qué? Porque no hay una receta. Si había una receta ya sea muy fácil, entonces vos tenés que sacar tus datos, tus informaciones y de acuerdo a tu situación o encarás un manejo que sea lo más viable técnica y económicamente para tu casa. Na verdade, o objetivo principal é falar hoje como as tecnologias para fertilizantes, né, pensando em nitrogenados e fosfatados, podem ajudar para ter mais eficiência nas fertilizações aí, nos cultivos, soja, milho. A fonte que vai fornecer o nutriente para o solo, ela é de extrema importância, né, muito relacionada à questão de eficiência, né? Quais são as fontes que a gente tem, quais são mais eficientes, o que a gente tem no mercado de inovações para essas fontes, né, convencionais, que garante maior eficiência delas. Seria basicamente isso. Sempre comento que, por exemplo, não adianta nada você ter um fertilizante de alta tecnologia, que tem um valor agregado, mas que você não faz o básico, né? Então, primeiro fazer um básico, uma calagem bem feita, uma gestagem, uma correção do solo bem feita, trabalhar com cobertura, foi bem abordado aqui no evento hoje, e depois sim fazer uso dessas tecnologias que garantem maior retorno econômico aí para o produtor. Na verdade a gente tem que buscar orientar, né, principalmente, eu falo que o básico bem feito ele é super importante, então parte desde um planejamento bem feito, quando a gente fala em solo, uma amostragem de solo bem feita, uma cobertura de solo bem feita, um manejo bem feito, para depois usar assim, as tecnologias que a gente tem diferenciadas no mercado, né? Quando a gente pega, trabalhando com tecnologia para fertilizantes, né? Não é porque a gente tem um fertilizante de maior eficiência que a gente vai trabalhar com redução de doses, por exemplo, na questão de manejo, né? Porque sempre o produtor associa isso. Se eu tenho mais eficiência, eu posso reduzir dose. Mas se a gente for observar, por exemplo, uma soja vai gastar 15 quilos de fósforo para 1 tonelada de grão. Isso não vai mudar. Por mais que você trabalhe com a fonte mais eficiente, isso vai te garantir o quê? Retorno em rendimento, em produtividade. Não que você vai reduzir dose, mudar o manejo de ponto de nutriente, né? Seria isso. Falando sobre inovação, o que a gente tem para fertilizante, né? Para mudar com relação aos fertilizantes convencionais que a gente tem, principalmente focado em nitrogênio e fósforo, né? E como que essas tecnologias podem ajudar o produtor a ter um melhor retorno econômico, né? Fazer a sua atividade mais sustentável, claro, que você aumenta a eficiência do nutriente e garantir o quê? Maior retorno econômico. Então, basicamente, seria isso a mensagem para os produtores. E conhecer as tecnologias também é importante, né? Então, ter a mente aberta para saber o que tem de novo no mercado, né? De inovação e tecnologia para fertilizantes. No sentido de falar mais sobre o componente biológico do solo, que nos últimos tempos, de modo geral, os agricultores, a pesquisa, né, a sociedade em geral tem tido mais reconhecimento sobre esse importante componente do solo, né? O solo até então era tratado mais do ponto de vista químico, físico, e o componente biológico era negligenciado.
Então, nos últimos tempos, foi cada vez mais mostrada a importância desse componente biológico do solo na qualidade do solo. O que é importante nos manejos do solo, o plantio direto, o sistema de plantio direto foi um grande avanço nos sistemas de produção, que mantém o solo coberto, nenhum ou pouco revolvimento do solo. Isso protege o solo da erosão, aumenta a matéria orgânica, estimula a vida do solo. Mas tem um componente importante do plantio direto que está sendo esquecido, que é a rotação de culturas, a diversidade de cultivos, né, de espécies vegetais. Essa diversidade de espécies também é muito importante para estimular a vida do solo e os processos biológicos que ela realiza para poder minimizar ou eliminar a utilização de compostos químicos, como fertilizantes, defensivos, etc. Cuide dela com carinho, né? Proteja da erosão, estimule a vida do solo. Em algumas culturas, né, a terra é considerada como a mãe, né, a mãe terra, né? Os indígenas, né, a terra é mãe, você tem que cuidar da sua mãe, né? Evitar a erosão, toda a biodiversidade que está ali, ela faz parte daquele ecossistema. Então a gente tem que, quando a gente cuida da terra, ela cuida da gente. A natureza é sábia em diversos aspectos e a gente tem que aprender com ela. Então, nós descuidamos dela nos últimos tempos e a gente está vendo todos os problemas que estão, né? Inclusive para a saúde humana, né? A qualidade do solo é considerada também a saúde humana. Então, produzir alimentos saudáveis é importante para a nossa saúde, né? Então, nós temos que voltar, né, para fazer com que o sistema tenha mais qualidade em todos esses sentidos. Produzir alimentos saudáveis para os animais e para nós mesmos sermos saudáveis. Mas acho que o Paraguai, assim, nos últimos 20 anos, cresceu muito em termos de produção agrícola, se desenvolveu muito, né? E isso tem que, eu acho que a tendência é cada vez mais, e eu vejo um evento como esse, que está reconhecendo o papel da sustentabilidade, da qualidade do solo, a tendência, e que é uma tendência mundial, né? A tendência é que cada vez mais isso seja mais sustentável. E não só para grandes culturas, que nem a soja, né? Porque a diversificação também faz parte da agricultura familiar, né? A agricultura familiar, a agricultura indígena, ela também pode dar grandes contribuições para a gente nesse sentido. Porque estou muito contente de estar aqui, né? E que é um prazer de compartilhar experiências com todos os três. Estamos recorriendo el país, buscando la historia de los que día a día honran a su familia con el sudor de sus frentes. Aquellos que con su sacrificio generan alimentos, personas convertidas en el motor económico del país. Queremos mostrarlos a todos, cuya esperanza está depositada en su tierra. Sumate con nosotros en esta aventura, porque Paraguay es ciencia, Paraguay es tecnología, Paraguay es progreso. Paraguay es esfuerzo, Paraguay es agro.